Na página 40 aqui da atividade, abre aí 40, 41 e 42. Mas antes, vamos relembrar nossas regrinhas, né, Lau? Ouça com atenção a atividade, a explicação, ouça direitinho. Preste atenção no que vai ser dito aqui. Quando tiver alguma dúvida, o que é que faz? Manda mensagem para a tia no WhatsApp, para a tia tá respondendo ali sua pergunta, tá tirando sua dúvida. A tia vai dar a resposta? Não. A tia vai dizer como é que você vai chegar até aquela resposta. São 50 minutinhos para realizar essa atividade, página 40, 41 e 42. Quando tiver faltando as 5 minutinhos, eu aviso lá nos grupos. No final da aula, eu envio o link para a coordenação, não envio para nenhum aluno, não envio para o grupo, quem envia é a coordenação, tá? Para o grupo. Então, ó, infelizmente, eu perdi a explicação, eu perdi aí a correção. Nem vai ter como a tia voltar para corrigir por conta do horário e a outra programação aí da bússola. E você pode estar acompanhando depois quando a coordenação enviar o link para o grupo, tá bom? É só ficar ligadinho aí que dá tudo certo. E agora vamos pegar aqui o livro aqui na página 40 e na página 41 e 42, onde nós vamos fazer a nossa explicação da atividade. Vamos lá. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Onde, na página 40, você vai ter aqui ó, o texto para ler. Leia o texto. Como é ser criança hoje? Então, você vai ler, ó, tem 3 parágrafos apenas, você vai ler como é ser criança hoje. E, em seguida, e para você, como é ser criança hoje? Então, se você quiser anotar aqui, você dizer como é ser criança, você anota. Leia estas palavras em voz alta. Pergunta, concurso, exemplares. E como elas são classificadas em relação à sílaba tônica? Elas são classificadas como o quê? Oxítono, paroxítono ou proparoxítono? E você vai colocar aqui a resposta. Há muitas palavras paroxítonas no texto, mas apenas 2 são acentuadas. Quais são essas palavras? Então, você vai procurar lá no texto essas 2 palavrinhas que são paroxítonas e são acentuadas. Lembrando que as palavras paroxítonas, elas têm aí a penúltima sílaba acentuada. No número 2, você vai ler as palavras do quadro em voz alta e observar a posição da sílaba tônica. Como elas são classificadas em relação à sílaba tônica? Elas são paroxítonas? Elas são proparoxítonas? Elas são oxítonas? Então, você irá dizer aí de acordo com a posição aí da sílaba tônica, certo? Na letra B, você vai observar a terminação dessas palavras e depois completar a regra. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em... Lembra quais foram as regrinhas aqui que eu falei para vocês? Elas são terminadas em que? Aí você vai estar preenchendo aqui o quadro. E você pode estar observando aqui ó, nesse quadro quais são as palavras. Na página 41, você vai relacionar as palavras às regras de acentuação, tá? Então, safari, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, é uma paroxítona terminada em ois, ou é uma paroxítona terminada em us. Então, oásis, bônus e rondônia. Você irá observar aqui a regrinha e vai enumerar. 1, 2 ou 3. No número 4, você vai copiar as palavras paroxítonos, acentuando se necessário. Então, você vai observar que todas elas são paroxítonas, certo? Mas você vai copiar apenas aquelas que são acentuadas, tá? Copia as palavras acentuadas, só as que são acentuadas. Elas aqui não estão com acento. E você vai colocar elas aqui, só as que são acentuadas.
Todas são paroxítonas, mas nem todas recebem o acento. No número 5, você vai ler as informações sobre os planetas e desembaralhar, e descobrir que nome é, tá? Então, tá aqui embaralhado o nome desse planeta e você vai colocar o nome dele aqui. Em seguida, esse já está até desembaralhado, mas você irá, no caso, acentuar. Então, desembaralha, coloca ele aqui corretamente como é que se escreve e com acento. Todas duas aqui recebem o acento. Então, onde recebe o acento e qual o acento que você irá colocar. E na página 42, você irá aqui, ó, entender um pouquinho de gíria. Você vai ler o diálogo, tá bom? E vai dizer se você conhece o significado das palavras em destaque e escrever. Então, quais são as palavras? Cara, demorou, dá um rolé, balada da hora, tô dentro, pô, mano, demorou. Então, você vai escrever aqui essas palavras que estão em destaque e vão dizer aí qual é o significado delas. E no segundo, você vai reescrever esse diálogo aqui. Você vai escrever ele eliminando as gírias, tá? Ele tá assim, e aí, cara, vamos dar um rolê? Pô, mano, demorou, o que tá rolando? Uma balada da hora na casa da Beatriz. É mesmo? Tô dentro. Então, você vai escrever esse texto aqui, só que de uma maneira aí, sem essas gírias. E aí, meu amigo, tudo bom? Vamos passear, vamos fazer um programa, uma festa divertida. Então, você vai escrever aí sem as gírias. Certo, meus amores? Então, para a correção da atividade de português, que foram nas páginas 40, 41 e 42, nós vamos agora pegar aqui e fazer essa correção. Em seguida, nós teremos aí um intervalinho para depois nós estarmos de volta com aula pelo Zoom, tá bom? Então, vamos fazer aqui nossa correção. Deixa eu puxar aqui. Nossa correção aqui na página 40, onde você iria começar com a leitura do texto, como é ser criança hoje. E você iria responder aqui. A letra A é a resposta pessoal, resposta sua para você, como é ser criança hoje. Se é legal, não é, cheio de tecnologia, o que você gosta, o que é que você acha aí, certo? Na letra B, leia estas palavras em voz alta. Pergunta, concurso e exemplares. Como elas são classificadas em relação à posição da sílaba tônica? Então, se você prestar bastante atenção aí, pergunta, concurso, exemplares, você vai perceber que a penúltima sílaba dela é tônica e essa sílaba, quando a penúltima sílaba é tônica, ela é classificada aí de acordo com a posição silábica como paroxítonas, certo? Na letra C, há muitas palavras paroxítonas no texto, mas apenas duas são acentuadas. Então, as palavras que estão no texto que são acentuadas são Rondônia e colégio. Rondônia e colégio são as únicas palavras que estão no texto que são paroxítonas e que são acentuadas. Em seguida, no número 2, você iria ler as palavras do quadro em voz alta, observando a posição da sílaba tônica. Vírus, prédio, ambiente, biquíni, histórias, escada, grátis, língua, eles, mágoa, cadeado e modelo. Observando aqui, gente, vocês têm vírus, prédio, biquíni, história, grátis, língua e mágoa, que são acentuadas, certo? Então, essas palavras aqui, elas são acentuadas. E como essas palavras são classificadas, todas essas palavras aqui do quadro, elas são paroxítonas,
tá? Todas essas palavras aqui do quadro, elas são paroxítonas. E observando a terminação dessas palavras, você iria estar completando aqui, ó. Então, ó, os, is, certo? S, ó. E essas palavras, a acentuação das palavras paroxítonas terminada em US, I ou IS, e ditongo seguida ou não de S. Deixa eu só tirar aqui essa anotação aqui, senão ela vai ficar, quando eu puxar, ela vai ficar aqui. Seguidas ou não de S. Então, só acentuar as palavras paroxítonas terminadas em US, I ou IS, e ditongo seguida ou não de S. Na página 41, na página 41, na terceira questão, você iria relacionar aqui de acordo com a regra da acentuação. Então, 1 para paroxítono terminado em ditongo, 2 para paroxítono terminado em I ou IS, e paroxítono terminada em US. Então, Safari e Oasis, elas terminam em I ou IS. Então, elas recebem o número 2. Paroxítono terminado em I ou IS. Bônus, paroxítono terminado em US. E Rondônia é uma paroxítono terminada em ditongo. Número 4, você iria copiar as palavras paroxítonos, acentuando-as se necessário. Então, você poderia estar aqui só escrevendo as palavras que são acentuadas. Então, bônus, safari, água, pelúcia e lápis, elas são acentuadas. Barriga, roupeiro e lanche, elas não são acentuadas. Então, copia as palavras e acentua aquelas que recebem o acento. Número 5, você iria ler as informações sobre os planetas e depois desembaralhar as sílabas para descobrir o nome desses planetas. Então, se necessário, acentuar as palavras e justificar a acentuação. Então, é o menor e mais interno planeta do Sistema Solar. Um dia nesse planeta corresponde a 175 dias terrestres. Então, é o planeta Mercúrio. Mercúrio é a palavra paroxítono, ela é acentuada, e ela é uma paroxítono terminada em ditongo. Vênus, aqui, ó, é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperatura que chegam a 480 graus. É conhecido como estrela d'alva ou estrela da manhã. Então, a palavra aqui é Vênus e é uma paroxítona terminada em US. E, página 42, nós temos aqui, ó, oficina de palavras, entendendo gírias. Ei, cara, vamos dar um rolê? Pô, mano, demorou. O que tá rolando? Uma balada da hora na casa da Beatriz. É mesmo? Tô dentro. Então, você conhece o significado das palavras e expressões em destaque do texto? Então, você iria escrever o que você conhece sobre cara, que no caso é uma amiga, um colega. Dá um rolê. A gente entende por passear. Sempre quando a gente diz que vai passear, a gente diz, vamos dar um rolê? Tá dando um rolê por aí. Pô, mano, ou seja, nossa, amigo, demorou, vamos lá agora. Tá rolando, ou seja, tá acontecendo ali naquele momento. Balada da hora é uma festa ótima, muito divertida. E tô dentro, que quer dizer que eu vou. Em seguida, você iria responder o segundo, escrever o diálogo, eliminando as gírias, substituindo por uma linguagem mais
formal. Ei, amigo, vamos passear? Vamos. Tem algum programa? Uma festa divertida na casa da Beatriz. É mesmo? Eu vou. Então, essas são as respostas aqui, a correção da página 41, 40, 41 e 42. Olá, Bianca!